moçada, começando mais um programa Vamos Celebrar Podcast. Quer dizer a vocês que se vocês não assistiram os programas passados, tá muito bacana. Deixa suas opiniões lá que é muito válido pra gente, certo? Quero dizer a vocês que hoje nós vamos ter um tema muito bacana. Esse mês de junho, nós não estamos aqui de roupa junina, mas temos um tema muito interessante. E eu estou aqui com quem? Chimbinha. Ô, Chimbinha não. Quase, Chimbinha. Olha meu ídolo. Aqui é o pastor Arnon Viana. Confundi um pouquinho com o Chimbinha, mas tá todo mundo confundindo com o Chimbinha, agora não sei porquê. Tô feliz de estar aqui nessa manhã de hoje. Nós estamos há 158 dias aí já do ano 2023. Verdade. Falta 207 dias para terminar 2023 e a gente tem que estar sempre se renovando. Hoje também no calendário é um dia importante, é o dia da liberdade de imprensa. Então a gente também faz parte um pouco desse núcleo que a gente tem o programa, né? Verdade. Então estou feliz em estar nesse dia, aqui nesse lugar, porque Deus preparou para nós. Ok, bacana. Quer dizer a vocês que Ingrid não foi substituída, né? Ingrid não saiu do programa, vai logo a vocês. Mas hoje quem está vai a substituição pela Ingrid Souza é a cantora Kézia Vitória. Seja bem-vinda, viu? Ela está tensa. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Já você vai perder essa timidez. Nas provas. Do meu outro lado aqui estou com Mike Leal, né? Psicoterapeuta. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Daniel. Quem também é cantor, é pastor, Tenta, né? A gente tenta, não sei se consegue. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. E do outro lado ali, um pouquinho mais na frente, pastor John Santos. Isso aí, gente. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, né? Prazer estar com vocês aí. O povo acorda logo de manhã cedo bonito, é um negócio aí. E cheiroso, só não dá que- pra segurar. E, gente, quer dizer a vocês o seguinte: nosso tema de hoje, nosso primeiro programa de junho, vem trazer algo muito interessante e importante, né? Que os jovens, em sua maioria, estão passando por uma situação muito difícil. E eu trouxe pessoas aqui, tanto da parte da ciência, tanto da parte da religião, para debater sobre esse tema. Então vamos começar com No Estreito. Olá, me chamo Rebeca Souza e queria saber o porquê da depressão e a ansiedade estar tão presente na vida dos adolescentes no nosso cotidiano. Rebeca, um beijão no coração. Deus abençoe muito. Obrigado por sua participação. E nada melhor do que começarmos com... Bom, o porquê de ter um aumento drástico, né, de ansiedade e depressão nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, né? Eu começo minha carreira basicamente chutando certo. Eu pensei assim, não, vai aumentar muito os índices de depressão, suicídio, ansiedade, 2 vezes mais, então remuneração também consequentemente aumenta. Eu vou estudar para ajudar essas pessoas. Só que eu chutei para baixo, aumentou 2 vezes, mas não aumentou mais de 10. Né? Estados Unidos aumentou mais de 10 vezes, pandemia quadruplicou, né? Quadruplica primeiro lá e consequentemente o resto do mundo, e aí vem essa duplicação de índice de depressão e ansiedade aumentando. Agora o porquê, existem multifatores, certo, Daniel? E a pergunta da ouvinte aí, existem multifatores. Por exemplo, a tecnologia hoje em dia ela está totalmente associada ao aumento desse índice de depressão e ansiedade. Certo? Por exemplo, tem uma revista chamada The Association Social Media, tá? Que ela fala em várias pesquisas científicas que existe uma correlação direta entre o uso de redes sociais em si, o uso da tecnologia, smartphone, tecnologia no geral, e o aumento, uma correlação direta com o aumento de depressão e ansiedade, tá? Uma correlação direta. O porquê é por multifatores também. Por exemplo, a comparação é muito mais fácil hoje em dia. Antigamente você se comparava com o que você conhecia, né? O seu vizinho, né? O primo, aquela brincadeira, o primo que passou em medicina. O primo passou em medicina e sua mãe ficava falando, o seu primo está estudando, você não estuda não. E aí o que acontece é que hoje em dia é muito mais fácil você entrar em uma rede social e ver alguém que está tendo um sucesso, muitas vezes um sucesso forjado, um sucesso fake, né? Um sucesso ali que é só para aparecer, um status, uma ostentação, e você acaba se comparando. Não você, mas principalmente adolescentes. Imagina uma mente formada, a gente aqui já tem uma idade maior, uma maturidade maior, mas imagina uma mente se formando, uma mente em que está com 12, 13 anos e vê lá uma comparação de alguém da mesma idade com 12, 13 anos, mas o cara mora fora, em São Paulo, o cara tem um pai que já tem um status melhor e às vezes uma vida forjada também, e ele se compara com aquilo, seja com status de vida financeiro ou beleza, ou até o padrão de vida, né, o padrão social ali, e acaba se comparando e criando ali uma crença mental que ele é pior que alguém, que ele é inferior a alguém, é inferior.
Isso já é o primeiro ponto para iniciar uma crença pessoal de que eu sou ruim, eu sou uma pessoa que eu não sirvo para esse mundo, né? Primeiros índices, pensamentos depressivos são a sua própria imagem entrando em autodegradação, né? Então você pensa que você é uma pessoa ruim, você não consegue, você é inútil, não consegue fazer as coisas, e aí você entra em uma tristeza por suas próprias crenças. Mike, queria saber de você o seguinte, existe uma influência, a gente está falando sobre a mídia social, mas a estrutura familiar, onde é que entra aí? Se não tiver uma estrutura, você acha que isso é um ponto também de ajudar fragilizar. De fragilizar, ajudar a manter ou afundar mais a pessoa, né? Com certeza. Eu tava gravando um vídeo esses dias sobre o tema vício, tá? Eu sei que não existe uma relação vício, ansiedade, depressão. Pode até ter, né? Um vício leva a ansiedade, uma depressão, ou vice-versa, uma depressão leva a um vício, né? Ou uma ansiedade leva a um vício, você pode procurar um cigarro ou coisas externas para suprir aquele vazio que você está sentindo, seja de uma tristeza ou de uma ansiedade, mas... neste vídeo, explicando para vocês, respondendo diretamente a sua pergunta, eu falo sobre o seguinte: a família, quando não apoia, seja família ou ciclo de social, ciclo de amizade, de amigos, é muito pior. Inclusive tem pesquisas com ratos, científica mesmo, que eles pegam ali, né, porque são muito parecidos com nossa genética ali, eles pegam 2 grupos e eles dividem em 2, né, colocam uma gaiola um grupo de ratos e outra gaiola outro, só que em uma gaiola eles não tem nada, imagine que é isso aqui fechado, sem vocês, o rato sozinho aqui, ninguém tá aqui, e eles não tem nada, só uma barra de cocaína, tá? Uma barra que eles apertam e eles se alimentam ali, tem água para não morrer e tal. E no outro grupo de ratos eles colocam parques de diversão, um mini parquezinho, né? Um pequenininho de diversão, que tem o girador lá, a roda, né? Igual ali o parquezinho dele, tem a mesma balança mesmo pressionador para eles apertarem de cocaína, né? E de água e comida, coisas, né, externas, e tem o social, que é outros ratos que estão com ele, a família também está. Adivinha quais se viciam? Eles não se viciam. Os que têm o ambiente social, o ciclo de reforço não vicia. Eles não viciam, não entram em estado deprimido, estado de degradação, né? Mas o da outra gaiola, o da outra entra muito mais fácil, entra muito mais rápido. É uma correlação direta, sua pergunta é muito mais fácil você não ter um apoio, muito mais fácil você entrar em uma crise e não sair, se afundar. E se você estiver afundado é muito mais difícil sair. Complicado. Agora vamos para o núcleo cristão aqui. E eu queria saber de vocês aí, pastor John, Kézia e pastor Arno também, sobre o que a igreja pode fazer para favorecer esses jovens que estão depressivos. Como é que faz para identificar isso? Vocês têm essa visão de olhar para um jovem e dizer, você está... Não é o dom de revelação, mas vocês conseguem detectar? Será se realmente o amor, a empatia ao próximo, a gente consegue, né, se achegar através disso? Porque nós estamos vendo um mundo muito individualista. Então acontece que eu estou vendo o meu mundo, se eu estou vendo meus problemas, o mundo que se exploda. E aí, como é a ideia do fator religião? Então, a igreja ajuda bastante, né? A uma pessoa que está com essa tendência a ter depressão, em alguns aspectos, com a oração, com a intercessão, né? Mas isso vai também muito da pessoa também não querer se afundar nesse mundo, né? A gente tem que ter cuidado também com as igrejas tá com muito entretenimento para o jovem, tá perdendo até um pouco o sentido, assim. A igreja hoje em dia oferece para um culto que é quase um show, praticamente. Eu lembro que meu pai há muito tempo já falava que tivesse cuidado com as igrejas que tinham aquele jogo de luz, refletor, fumacê. Se meu pai tivesse vivo hoje, ele tinha profetizado de maneira certeira, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Você não vai para um culto, você vai para um show de entretenimento. Seu pai é Luiz, né, Luiz? É Luiz Viana. Luiz Viana, um novo, se ele tivesse vivo, ele seria... Com certeza. Bateu seguro, viu? Certeira. Então... Isso, por uma parte, é bom pro jovem, porque o jovem cria um ciclo de amizade ali, né? E um ciclo de amizade onde ele tem boas referências, né? Onde ele é influenciado sempre para o bem ali. É melhor do que ele se ele estiver sendo influenciado por alguns influenciadores aí que são a misericórdia de Deus. Mas o fato é que se às vezes até o próprio cristão se afastar um pouco de rede social, às vezes é necessário ele refletir um pouco, né, no que ele anda vendo em rede social. O que é que o conceito que ele tem, o que é que está influenciando ele a tomar um pouco de atitude. É como recentemente teve um jovem agora que era um trans, né? Se transformou em uma mulher. E agora ele quis se
destransformar e voltar a ter trejeitos masculinos. E se eu tivesse um papo com ele assim, a primeira coisa que eu ia dizer era para ele se afastar de rede social. Eu diria a ele, olha, porque a gente vê a enxurrada de coisa que incentivando ele que isso não existe, que isso não vai dar certo, que mais cedo ou mais tarde ele vai se tornar um JA da vida. É tanta palavra negativa que nem a gente que não tá lá nessa situação dele vê, que, que a gente não sente o que ele sente, né? Se eu tivesse um papo com ele, rapaz, que exclua a sua conta de rede social, deixe de pelo menos um tempo, passa aí um tempo sem acessar, sem divulgar, sem nada, para você ter realmente uma coerência naquilo que você vai fazer, você realmente ser orientado pelo Espírito Santo de Deus, para você começar a tomar uma atitude nova, que eu vejo a enxurrada, véio, de problemas que devem surgir para a vida dele por causa de rede social. Então com a gente também é um pouco um espelho disso, né? Se a gente não tiver também esse cuidado, a gente acaba também se direcionando para ter problemas sexuais. Desculpa. Problema de depressão, O diretor já mudou até o tema aqui. Se tem problema, né? Sexual. Próximo programa. Não tem problema de depressão. Esse é um tema, é porque ele já tá adiantado aqui. Foi spoiler. Spoiler pra de jogo. Peça aguarde. Aí, pessoal, isso também, nós que somos seres humanos, também nós temos essa tendência. A Bíblia fala de um personagem chamado Elias, que ele se trancou numa caverna e pediu a morte, com sintomas incríveis de depressão, tristeza, ansiedade. Então qualquer pessoa pode passar por isso, e a gente também deve se cuidar. Quer dizer, Pastor João? Perfeito. Eu parto do princípio também, Daniel, com relação à questão da igreja. Trago um pouco da ideia do que ele trouxe com relação à família. Questão do apoio. A igreja, querendo ou não, ela tem um papel de proporcionar apoio em todas as áreas para quem adentra a igreja, seja na área espiritual, seja na área emocional, psicossocial. E o que nós vemos dentro da igreja hoje é que, infelizmente, a realidade tem que ser dita, está faltando um pouco desse lado, como você bem mencionou, questão da empatia, do amor ao próximo, da sensibilidade, porque desde quem está dentro até quem adentra, há uma necessidade constante, dia após dia, de uma manutenção da vida como um todo, seja em todas as áreas. Então, muitas vezes o pastor Rano falou isso, nós estamos muito voltados para nossas próprias vidas, sabe, aquele individualismo. Cara, se eu estou bem, se a minha família está bem, se os meus amigos próximos estão bem, isso é o que importa. E tem muita gente entrando, querendo buscar a ajuda lá dentro e não está encontrando exatamente por causa disso. A nossa sociedade, acho que como um todo, ela está vivendo um ciclo muito individualista, sabe? Eu e acabou. O outro vem depois. Tá acessando um pouco a questão do amor, a questão da empatia. E a igreja, ela tem esse papel fundamental. Eu, como pastor, particularmente, eu faço menção disso. Eu me sinto na obrigação de ter a sensibilidade de estudar quem está entrando dentro da igreja, seja para fazer parte como membro, seja por uma visita esporádica, e ter a sensibilidade de sentar para ouvir principalmente a pessoa, de cumprimentar para saber como é que ela está, sabe? Trazer para si os problemas que ela está trazendo para a gente tentar fazer uma dinâmica de trabalhar. E eu vejo que a igreja ela pode ajudar dessa forma, nessas questões, né? Você, muitas vezes, como eu falo sempre, questão de um abraço. Um abraço faz a diferença para uma pessoa, cara. Às vezes ela está passando uma crise emocional tão grande na vida dela, não está tendo apoio no meio familiar, não está tendo apoio no meio dos amigos que ele tem, e de repente ele vai na igreja e fala, cara, eu vou na igreja porque a igreja tem um sentido espiritual, sabe? Traz uma semelhança, uma imagem de quê? De Deus. Então, a última instância da nossa vida como ser humano, na hora do desespero, é buscar a quem? A Deus. Isso incorre de religião. Todo mundo, quando está na hora do aperto, a gente pensa logo o quê? A última saída é Deus. Então, tem muita gente que chega na igreja desesperado. E nós, como pastores ou como cristãos de modo geral, somos representantes de quem? Da figura de Deus. Então, a nossa preocupação, a minha preocupação como pastor é essa. Quando ver alguém dentro da igreja, independente se ela geralmente demonstra, a gente, pelo caminhar com Cristo, pelas experiências de vida com seres humanos que a gente tem na igreja, a gente começa a perceber alguns traços. Mas independente dela demonstrar ou não alguma coisa, é importante você ir fazer abordagem. Eu costumo sempre falar isso, é bacana você fazer uma abordagem à pessoa. Você começa, cumprimenta ela, aí você vai começar a conversar um pouco com ela e você vai começar a estudar os comportamentos, até que ela sinta a confiança de se abrir e você tenha algo para trabalhar. Então acho que isso é muito importante na vida da igreja e nós trabalhamos muito essa questão. Fator emocional, fator espiritual, sempre trazendo uma palavra de Deus, porque para nós o marco principal é isso. Tem que ter Deus no meio, se não tiver Deus pra gente, a gente está perdendo a ferramenta principal, que é a nossa ferramenta, é a fé cristã. E nós trabalhamos muito dessa forma, trazendo o aconselhamento, trazendo o apoio em todas as áreas.
A gente faz praticamente isso. Eu acho que é um papel muito importante para o meio hoje. E agora nossa querida Kézia. Quando fala sobre a ansiedade, algo que deve ser falado no meio cristão, algo que deve ser falado até em qualquer lugar que você for, escolas, os ambientes, principalmente no meio cristão. Já que a gente está falando sobre os jovens que são cristãos, que estão passando por esse momento, eu já lidei muito com pessoas, com adolescentes jovens que estão passando por esse momento. Pessoas que vinham falar comigo e diziam: Kézia, eu tô passando por isso, por uma depressão, que eu tô sentindo um desânimo. E é difícil de mudar a mente deles. É uma forma difícil. Eles têm uma mente totalmente mudada. Pessoas depressivas, eles têm uma mente totalmente... Eles colocam na mente que nada dá certo, que eles são inúteis, que eles não prestam pra nada. E a gente, como cristão, tem que levar uma palavra de Deus, uma palavra amiga, uma palavra que possa trazer aconchego para aquela pessoa. Além das orações, além do abraço, que como meu esposo falou, tudo isso muda o pensamento da pessoa. Você chegar ali e dizer bem assim: eu quero conversar com você, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber o que está se passando dentro de você. Você chegar e dar uma palavra de consolo, uma palavra bíblica. Oxe, isso muda totalmente o pensamento. Mas o que nós devemos fazer é sempre ter empatia pelas pessoas. Já foi falado aqui. É olhar com um olhar diferente para elas. E sempre estar ali dizendo: eu estou aqui com você. Eu estou aqui para te ajudar. E dar um abraço com uma palavra de amor. Aê! Ai, meu diretor, chegava com olho de coração. Gente, nós vamos fechar um pouquinho essa primeira rodada aqui. Que tem o quê? Oi, meu diretor. Pimenta chegou? Quer dizer a vocês o seguinte, vejam só. Nessa primeira rodada, cada um deu a sua opinião. E é muito interessante, muito importante. E só para dar uma fechada aqui rápida aqui, nós temos que ter uma grande preocupação. As pessoas muitas vezes chegam: estou passando por algum problema, e acaba afeiçoando a gente como se nós somos a estrutura daquela pessoa. E tem um tipo de um vício, né, inconsciente ou consciente, que ela só vai melhorar se estiver do nosso lado, se andar com a gente. E nós precisamos aprender a desvincular isso, tá certo? Precisa desvincular isso. A pessoa tem que procurar sua melhoria. E nós vemos uma sociedade que qualquer estaca a pessoa se pendura. Então, nós não podemos tem que também saber separar isso. Sim. Porque senão você vai levar um peso que não é seu. Isso. Não é isso? Outra situação, como o pastor Arnaldo falou sobre as redes sociais, isso é muito preocupante. Eu sempre faço uma vez ou duas vezes na semana o DR é distanciamento de rede, viu? Para vocês ficarem ligados. Obrigado. Então tem um distanciamento de rede que eu faço uma ou duas vezes na semana, e aí eu me ausento, boto uma postagem logo de manhã cedo, bom dia, e tchau, e só volto à noite, então no outro dia. Então é bom você fazer isso. Muitas vezes nós estamos falando com pessoas comuns aqui, tem o ministério dele, tem a igreja dele, o Mike tem redes sociais, é um cara lá que bomba nas redes sociais, o John também, Kézia também, cantora, todo mundo está movimentando suas redes sociais. Mas nós não temos uma noção de como é o lado, né, em termos de superstar, como ele citou esse rapaz. E muitas das vezes, essa situação que ele está passando hoje são as consequências do que ele buscou. Estão compreendendo isso? Perfeito. Se eu estou ali nas redes sociais direto, não sei o que, e eu estou me expondo demais às redes sociais, eu vou ter minhas consequências. Né? Se eu faço algo positivo, é só isso aqui. Se tiver algo negativo também vão me detonar. Isso. Então eu tenho que ter essa estrutura. Se eu não tenho essa estrutura, é bom eu não mexer. Né? Então eu também sou uma pessoa. Então assim, nós precisamos entender que o que ele e outros artistas, outras personalidades aí da mídia social estão passando é porque buscaram isso. E agora para reverter é mais difícil. Então eu acho que antes a gente mexer nessa situação de redes sociais, de se achar o artista, o popstar, porque a mídia, porque todo mundo hoje em dia fez uma gracinha, empurrou a ladeira, já é uma sociedade chata. Eu sou velho pra caramba aqui. Tem que ter muita saúde mental. Eu não vou falar de meu diretor. Vocês são novos aqui, vocês são todos novos. Eu e meu diretor somos mais velhos. Meu diretor eu não vou nem falar, que é da época de Noé. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, que é muito interessante, e nós estamos falando sobre isso, porque as pessoas mexem com algo que nós não temos uma noção da gravidade, da grandiosidade, né? Ou positiva ou negativa, que é as redes sociais. A gente pega ali, olha, poxa, um negócio aqui, aí a gente acha que só aquelas pessoas estão vendo ali.
o Instagram Twitter, tudo né? Tudo vai para o mundo todo, todo mundo está assistindo. Né? É público, então acaba o quê? Que você está se expondo. Mas será até que ponto essa exposição vai ser positiva? Hoje em dia é um montão de artistas. Hoje em dia você, por exemplo, tem um montão que tá aí, técnica vocal, não sei o que, cantando bacana. Aí vem uma pessoa lá, caneta azul. Isso faz sucesso. Faz sucesso mais do que Roberto Carlos. O cara já tá aí, pô, Roberto Carlos. Entendeu? Então assim, você vê que doideira, assim, e outros cantores aí, cantam um montão de, né, Arnaldo? Sua, bobagem aí. Sua técnica é DR, é distanciamento de redes. De redes. Show de bola, técnica. Então, assim, é aquela situação da gente chegar e saber o que nós estamos mexendo. Nas redes sociais ela é positiva, mas também ela vai ter o lado negativo. Se assim eu tenho essa estrutura, né? Perfeito. E é isso. Então, pra gente fechar só um pouquinho essa primeira rodada, que agora nós vamos para o quê? Pra nossa agenda. Vamos embora. Gente, quero falar para vocês que nós vamos ter agora dia 8. Quero convidar todos, né, que estão aqui presentes aqui, também vocês aí que estão nos assistindo, para o Celebra Céu. Vai ser um Celebra diferente, não vai ser um Celebra todo musical como é sempre o nosso Celebra, mas ele vai ter uma palestra do Bispo Roberto Lopes falando vida após a morte. Gente, para onde é que vão os suicidas? Para onde é que vai ser tudo? E ali ainda vai ter uma grande oportunidade de você, né, independente da sua religião, compareçam, de chegar a fazer a pergunta direta ao Bispo Roberto Lopes, que ele vai estar lá respondendo, como ele falou, ele responde o que ele sabe, que ele não souber, né, ele está sendo sincero. Mas eu quero convidar vocês para estar conosco, começa às 19 horas em ponto. A partir das 18 horas nós teremos um coffee break, apareça lá, vai ser bênção de Deus para a sua vida, é um feriado de Corpus Christi, eu quero ver a sua presença. Quero dizer também a vocês o seguinte, que nós vamos ter ainda esse mês aí o trabalho musical, o álbum musical aí do cantor Cícero Silver, Luz do Sertão. Gente, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Cícero Silver é o único, né, cantor gospel que toca nesse gênero aí, então vocês não podem ficar de fora aí, certo? Quer dizer a vocês também que nós vamos ter na nossa igreja um lançamento aí, então logo vocês vão estar sabendo aí as novidades. Quero dizer a vocês que em julho, né, teremos o Celebra Canções Eternas e você é nosso convidado. E agora vamos para nossos comerciais. Oi gente, e hoje eu vim falar sobre o psicólogo Mike. E o que falar sobre esse profissional, né gente? Ele é excelente em tudo que faz, cuidadoso, amoroso e ele cativa todas as pessoas que passam pela vida dele. E isso que o torna um profissional tão capacitado. E meus parabéns, Mike, pelo seu trabalho. Eu fico aqui muito orgulhosa de você e é isso, um beijão. Quero compartilhar um pouco do privilégio que eu tive em ter conhecido o meu parceiro, o Dr. Mike Leal, falar sobre o seu profissionalismo, quanto você é uma pessoa dedicada na sua área. Foi um privilégio te conhecer, o quanto você foi importante durante todo o processo do concurso, nos ajudando com a ansiedade, com a autoestima, e falar que você só tem características admiráveis. Mike, meus parabéns. Vim aqui mandar um salve para Mike Leal, certo? Meu psicólogo estourado. Tô com saudade já de você. Obrigado por ser essa pessoa, gente boa, gente fina, certo? Essa pessoa educada e inteligente. Continua sendo assim. Gosto muito de você, gosto muito da sua presença, apesar de que você está em todos os lugares. Todo lugar onde você tá, mas é isso. Tamo junto, Mike. E voltando agora, né, quero dizer a vocês que nós vamos ter daqui a pouco a continuação desse tema, mas antes nós vamos para uma prova
Quem Sou Eu. Hoje o Quem Sou Eu vai ter um diferencial muito grande, certo? Que eu falei, nós estamos colocando direto personagens bíblicos, então eu, com minha ideia, junto com o meu diretor, nós elaboramos algo diferente. Vocês vão ter que desenhar, aqui a dupla, Pastor Noviana e Mike Leal. Aí. E aí, dupla? Kézia e o seu esposo, Pastor John. Né? Então você é a dupla de 8, de 4. Então eu quero dizer a vocês o seguinte, que vai ser agora municípios sergipanos. Então vocês vão ter que desenhar e a pessoa vai ter que descobrir que município é esse. Beleza? Então valendo para Arnon Viana, Quem Sou Eu. Valendo. Opa. Quem Sou Eu para Mike Leal. Como é que a gente vai desenhar isso? Sergipe é o país, boy. É uma característica aí. Vamos embora. Uma cidade, alguma Ele coisa. tá mostrando. Arnon tá saindo um bom desenho. Rápido, ele é rápido. Rapaz. Que Vai ter município ser é um esse, Mike? passinho. Vamos lá. Não vai Gente. descobrir, não. Que município é esse? Mas são características. Isso é fácil. Isso. Fácil. Isso é fácil. São fogos e Tá na artifícios. cara. Cadê nossa amiga Ingrid Souza? Tá na cara. Cara, isso aí é um poço, não. Vai poço verde aí. Olha, você vai chutando, pô. Poço verde, vai chutando. Aí. Realmente, dava pra chutar poço verde, que é um poço pra mim. Mas Oi. aí é... Aí tem uma coisa interessante. Vamos. Aí é uma característica. Bem fácil, bem Meu diretor, fácil. se mostra pra meu diretor. Meu diretor Completo, sabe. completo. Seu diretor, você disse que é mais velho também, ele tem mais conhecimento, né? E o que é isso aí? Um triângulo, é? Eita, Vamos, valendo. tá. Que município é esse? Ah, tá, peraí. Tá, peraí, não tem nessa. Eita, Vai não chutando tem. aí. É Nossa Senhora do Socorro? Não. É... São poucos municípios, então é. São poucos, eu vou dizer todos e Olha essa característica, olha o que ele tá fazendo aí. Ele tá ajudando muito, viu? Tá dando um mapa completo. Aí Tem tá tempo? dando um Não tem mapa, aí tempo? só volta já, o tempo tá Tá acabando. acabando, esse relógio aqui é tecnológico, viu? Já. Oi. O que, meu Deus? Tu tem a pimenta? A pimenta aí, não. Valendo. Qual município é esse? Cara, vou chutar. Lá acabou. Lá Acabou? Não tem. Amostra, Barco de fogo. amostra o diretor. Opa! Barco de Fogo é tradição instância. Instância, cara, é mesmo a É. instância. O município que Arnon Viana desenhou é. Agora você Aê! desenha e eu acerto. Pra gente ganhar Vamos para o nosso- Pra próximo. gente não sair por baixo, né? Vamos lá. É. Não, agora é Ingrid. Ou agora é Kézia. É eles. Ah, pronto. é. Kézia. Tá. Então passa pra ela aqui. Passa pra Não, Kézia. eu tenho que passar pra eles aqui. Simbora, vamos no dono de revelação do Pastor Vai, John. Tem o mais fácil não, que eu não sei. Qualquer coisa você passa, isso é super fácil. Aí tem uma característica aí dele aí que se eu colocar. Qual que é, pessoal? Quer dizer que não ouvi? Eu quero dizer a vocês rapidinho, vocês estão nos assistindo, vejam só. No programa passado, meu diretor, o Sombra, ele fez algo que eu vou protestar aqui. Ele, pra ajudar a Ingrid Souza, ele colocou a resposta primeiro aqui. Ingrid, voando, não percebeu. Mas ele tinha colocado em primeiro lugar a resposta aqui, antes dela responder. E ela voando. Logo que eu fiz a pergunta, ela colocou logo aí a resposta e ela não percebeu. Mas aí ele fez de propósito. Então, por favor, não faça isso, viu? Eu não sei o que eu tô desenhando. Mas amostre. O pastor John tem dom de revelação. Ele não vai saber nunca. Pega com traço característico aí, pelo menos, de alguma coisa. Deu uma pista aí. Você quando vai pra algum cantar em algum município, você tem que lembrar o que é que eu comi lá. Meu Deus do céu, o que é que tem isso aqui? E a entrada. Mas eu nunca fui pra aí. Nunca Eu comeu lá, Já né? foi, mas eu nunca estava comi lá, dormindo. nunca pisei nessa terra. Nem conhece alguém Olha que essa foi. terra, então já é fora do Brasil, né? Já deu uma dica aí. Já deu uma dica. Ohio, Singapura, pode ir chutando. Você pode ir chutando. Pode ir chutando. Ele Valendo. não vai saber. Dubai. Que município é esse, pastor John? É o prédio mais alto do mundo ali. Sabe onde é? Dubai. Ele nunca vai saber isso aí. Que município? Eu acho que eu tô sentindo aí revelação. Vê se é fácil, não sei o que me deram aqui. Essa Já energia gostou é com vocês, você. né? Gente, eles complicam, viu? E aí, pastor John? Sergipano? É município Só sergipano. sergipano. Valendo. Cara, eu vou chutar aqui. Olha, vai acertar, vai. Praia, ao que parece na imagem. Tem Pelo praia menos é o não. que parece. Não tem praia É o não. que parece. Vai, Essa pode aqui. mandar. É porque tá azul. Praia, né? um coqueiro Tá aqui. azul. É, O outro tá vendo até a cor. um coqueiro. Vai, Um diz aí. desenho aqui.
A barra, cara. Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros. Qual? Mostra desenho pra o diretor. Ele não ia Segura. Esse saber. diretor é experiente. Gente, amei. Vocês amaram, né? Vocês amaram meu desenho? Tá na cara, como dizem que Tá na cara. E o município, Tá óbvio. para o pastor John é? Esse aí. Não quer É a saber. terra da laranja. Se Oxi. você colocasse Cara, o Falar laranjal, aqui no meu ouvido. era. Eu O não- laranjal aí você ia Desenhava uma acertar. boca e uma aqui na cara. Pendurado, a gente tinha noção. Tem talento. Aê! Mas ela tá se saindo muito bem aqui, viu? Vou abrir uma galeria. Ó, tem até nuvem. Não foi? Será Que vai? município é esse? Pode complementar depois. É uns coqueiros aí? É? Não tem coqueiro, tem nem ponta. Peraí, como é que tem como. Peraí, vamos melhorar então esse coqueiro. Olha aí, velho. Eu não sei isso aí. Coqueiro. Poxa. Peraí. Tá fácil. Esse tá fácil. Olha, Tá. o Na, meu que na tava pele dos fácil. outros você vai massagem, né? Na pele dos outros você... Isso é uma O certa meu tava... Todo mundo sabe, menos ele, é pra gente perder. Calma. Tá na cara. Aí a aula de Aracaju é? Que município é esse? Sim, que município é esse? A resposta é o município. A resposta é o município. Sim, é. Município de Itabaiana. É porque é, Ah, Ah, cidade, município. Cidade, município. Itabaiana. Peraí, então. São Cristóvão. Lagarto. Não. vai chutar. Caju, é? Vai chutar Aracaju. tudo. quem sou? Quer dizer, qual o município? Para Kézia Vitória. Com o nosso artista John Artista Portinari. plástico. E é um Smurf, é. Cantor, pastor. Oh, meu Deus. Deixa eu facilitar pra ela ver A isso cara. aqui. do- Pronto, deixa eu ver. Sergipe é o país do fogo. Uma flor. Caramba, vai sair uma obra de arte aí, viu? É, você vai ganhar um buquê em desenhos, tá vendo? Um buquê em desenhos. Olha Tá só. muito bom o desenho. Tchan, 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 tchan. Dá pra entender. Dá pra entender. Dá pra entender. Deixa eu ver, viu? Que município é esse? Kézia Vitória. Ele tá dizendo é tudo, é a plantação, é o povo. Peraí, deixa eu ver esse negócio. Isso aqui é o Facílimo, quê? facílimo. Isso aqui é o quê? Facílimo. Isso é uma ponte, é? Quase. Quase isso. Vamos, artista. Taporanga não. Vai chutando. Tá por aí. Vai chutando. Lagarto. Eu coloquei 3 características aí. Certinho ali. Se fosse As seis lagarto. características dele. Flor de Açucena, o município. Chuta, Deixa vamos. eu ver. Pode chutar, Kézia. São Cristóvão. Não. Flor. Ah, meu Deus. Eu já sei. Eu Não vai colocar ali, não. Tô de olho ali. Eu tô de Atrave, olho ali. atrave. Oxi, não, eu já Eu diria, vou colocar já água. acertei. Eu sei que município é esse aí. Você sabe? Claro que eu sei. Trava. Por que Se você ele sabe? acertar, ganha um ponto, não? Não. Com essa flor aí tá diz tudo, É o né? quê? Tá muito Frepalo, o quê? Vai Mas, chutando. a flor Vai aí, pra lá, velho. vai pra lá não. Vai pra lá não. Mas pra lá. Mais pra lá. Aí só pra falta lá. na 180 km. Ai, socorro, que nervoso. Peraí. 1, 2, 3 e acabou o tempo. Digo? Não. Já acabou? Mostra para o diretor ali. Diretor. Porto da Folha. Aí, tá Olha, Foi meu fácil. Deus. Ela disse que o Porto tinha que vir primeiro, veio a Tá vendo? folha. A folha do Porto no braço. Deveria E aí, gente, voltando aqui, Todas as teve essas provas bacanas pra vocês, mas nós vamos voltar aqui rapidinho, né? E eu queria que o pastor Arnon faça um pouco da Comunidade Evangélica Cheiro das Águas, dias de culto. Amém, vamos lá. Oi, nós estamos esperando você, a sua visita, para vocês conhecerem lá um pouco, né? Tanto da igreja como do bairro. Eu estou localizado ali na Rua H,
número 80, na Pousada Verde, lá no Lamarão. Nós temos culto dia de terça, quinta, sábado é o ciclo de oração e todos os domingos nós temos uma grande confraternização com os jovens louvando a Deus, o grupo de senhoras. Então, a gente recebe você de coração, vá lá conhecer. Rua H, número 80, na Pousada Verde, lá no Lomarão, zona norte de Aracaju. Isso aí é bênção de Deus. Pastor John faz parte da Catedral Beta Assembleia de Deus Betel, lá do Bispo Alverio Lopes. Nós fazemos a parte, né? Maravilha. Que bom ter você lá como irmão. Graças a Deus. E eu queria que você falasse um pouquinho só do seu ministério, para conectar aí as suas agendas. Bacana, então, nós estamos aí na caminhada já no Evangelho há mais de 20 anos, pregando a palavra do Senhor, fazendo o ID do Senhor, aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E o nosso ministério tem trabalhado em muitas vertentes dentro da obra do Senhor. Tanto a questão própria do evangelismo, de pregar a palavra de Deus, como também a questão do apoio social que nós gostamos de fazer, aquele acolhimento mais próximo. E nós temos viajado aí em diversos estados do Brasil, levando a palavra do Senhor. E temos alcançado nosso objetivo principal, que é trazer a palavra de Deus ao coração das pessoas, trazer um conforto à alma, coisas que só a palavra de Deus e o próprio Espírito de Deus ele pode proporcionar a alguns seres humanos. E nós estamos na caminhada aí. Hoje, graças a Deus, estamos filiados à Assembleia de Deus Betel. Somos pastor auxiliar na sede, temos o presidente nosso Bispo Alverio Lopes, para nós é um grande líder. E é isso, nosso ministério hoje consiste nisso, em levar a palavra de Deus. O nosso foco principal hoje é esse, como pastor e como cristão. É levar a palavra de Deus, semear a palavra de Deus, trazendo uma palavra de fé, de esperança aos corações de todos. Benção. E vocês não sabem, não perceberam, mas que é a esposa do pastor John, a Kézia Vitória. Como é que tá seu ministério, como é que tá? Bom, Sempre junto com o esposo, né? Então não pode... isso, ele aqui resumindo tudo que ele falou, eu sempre fazendo o ID de Deus, né? Sempre fazendo a vontade de Deus. Temos vários projetos para vir, que eu creio que Deus está no controle de tudo. Projetos assim como pregação e no louvor também. Amém. Espero que vai vir muitas novidades. E inclusive sigam a gente nas redes sociais, né? que está passando aí? Cat Vicky. Assessoria.John Santos. Isso. Sigam lá, gente, que lá nós levamos a palavra do Senhor. Então, assim, um tempo sem fazer vídeos, mas eu vou voltar com tudo, em nome de Jesus, para fazer os vídeos novamente. John também vai postar os vídeos dele. E nós vamos fazer o ID através das redes sociais. Necessário. E sempre vamos estar divulgando nosso ministério. Que se vocês puderem ir lá, seguir a gente, e vocês vão ser edificados através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, são bênçãos. Agora eu quero falar com o pastor, né? Psicoterapeuta. Aprendendo muito aqui, quem sabe, né? Mike, tá precisando aqui a logo do Mike. E eu queria saber quando a pessoa tá precisando dos seus auxílios, como é que pode contactar? Perfeito. Então tem minhas redes sociais também, tá? Mike.oleal. É o Mike Oleal, na verdade. Minha rede social Mike Oleal. Sigam. Sigam, tá? Instagram, todas as outras redes também. Mike Oleal. Escreve M-I-K-E, porque em inglês fica mais difícil. M-I-K-E. Então, sigam nas redes sociais. Atendo também presencial, mas é mais raro por uma questão de deslocamento. Até pensando em pessoas com ansiedade e depressão. Comecei iniciando 2019, nem tinha tido pandemia ainda. Pensando sobre pessoas que nem conseguem levantar da cama, inclusive. Então, precisa-se do atendimento online. Hoje muita gente faz online. Eu atendo também pessoas do exterior, né, fora do país. E eu faço online, na maioria dos casos eu atendo online também. Só contactar aí. E é isso, pessoal. Isso aí. Certo, agora nós vamos para a última rodada aqui do programa. Eu queria saber de vocês rapidinho. Quem de vocês, levantem as mãos aqui, ó. Quem de vocês já tiveram ansiedade ou depressão? E levante também! Blindado, ele é blindado. Vamos entrevistar uma mente blindada. O que você fez? Levante a mão para fazer a conversa. Hoje em dia é difícil ter uma pessoa que não sofreu, pelo menos ansiedade. O que seria na medida do comum para o senhor? Nossa, eu só tenho uma ansiedade. Quando eu tô pra fazer uma viagem, por exemplo, aí eu sou uma ansiedade pra aquele dia que dia chega de da comida. Mas uma ansiedade normal. Graças a Deus eu nunca passei por depressão. Também passo por tristeza. Tristeza quando vem alguém a falecer, próximo da família, eu passo por aquela tristeza, vivo aquele luto, mas depois, graças a Deus, passa. E a ansiedade também. Chega, mas não fica. Chega e passa. Você. Graças a Deus. Você.
Ele vai entender o que eu tô falando, vocês vão entender o que eu tô falando. Muitas vezes você não acha que essa falta de não ter depressão, ou não saber que está tendo a ansiedade ou depressão, isso pode estar dentro de você, mas você não sabe que é. Pode ser que o diagnóstico não existe, né? Eu costumo falar que uma visão em terceira pessoa sempre é melhor que uma em primeira, né? Inclusive em foto, uma analogia com foto, uma foto daqui de cima é muito melhor do que a gente enxergar em visão de primeira pessoa. Talvez ele nunca teve. Pelas descrições rápidas, talvez nunca teve. Ele fala sobre um luto, perdeu um ente querido, etc., um amigo. Diagnóstico, né? CID, o livro de diagnóstico que a gente acompanha, seja psiquiatra ou psicólogo, diz que tem que ser 15 dias ou mais de uma tristeza profunda, né? Passou menos que isso, você provavelmente nunca teve. Tem um outro termo chamado anedonia, que é quando de fato uma pessoa percebe que está depressão. O termo principal para perceber se é depressão ou não é anedonia, tá? Anedonia nada mais é do que não é o desprazer, é a falta de prazer, a ausência dele em atividades que antes você achava muito máximo. Antes você achava incrível. Você gosta de cantar? Entendi. Gosta de cantar. Se ele gosta de cantar, você é cantora também, gosta de cantar. Também canta. Jesus, todos os amém. cantores, cara. Estou sendo humilhado aqui, você hoje de manhã falando que eu sou cantor. Que é isso? Aí ele trouxe os melhores cantores da cidade. Então, você gosta de cantar, você gosta de ter um hobby, gosta de pregar, falar uma palavra. Não é o mesmo pra você mais, não é a mesma coisa. Não é que você não gosta mais, é diferente, é que você não sente o prazer. Você toca, eu amo tocar violão, é meu hobby preferido, sozinho em casa, né? E se eu estiver em um estado deprimido, percebe-se logo, eu toco e não sinto nada. É indiferença perante a vida, tá? Essa é a palavra anedonia, esse é o termo. Então, talvez nunca tenha sentido isso, talvez eu nunca tenha Ou tido. então seja só aqueles picos de... né, que eu acho que todo mundo tem, né? Esses picos de tristeza rápido Seja demais. tristeza rápida, um impacto externo, uma notícia externa, né, uma tragédia, etc. Talvez ele nunca tenha tido, mas é abençoado, muita sorte mesmo. Não tenho lembrança, pelo menos. Ah, Joel, uma pessoa... Hoje em dia é muito difícil, Ansiedade. A pergunta pra Kézia é o seguinte: qual foi a idade que você teve, né? E quais foram os sintomas e como você se livrou, precisou de algum profissional, como foi isso? Como você saiu? Bom, assim, depressão profunda eu não tive. Mas eu quase fiquei, tomei remédios, passei por psiquiatra, psicóloga, por conta da morte da minha mãe. Perca. Então, uma perca muito profunda. E tem pessoas que passam por isso que não sofrem, né? Mas eu sofri muito. Com certeza, perder uma mãe é terrível. Então, eu passei por psiquiatra, psicólogo, para poder mudar, assim, dar uma ajuda. Mas como eu consegui me livrar disso? Cantando. Aê. Louvando ao Senhor e buscando a Ele cada dia mais. Quando eu louvava, eu sentia minha alma renovada. Então, cada dia que passava, eu não pensava mais naquilo. Eu tentava pensar em outras coisas. E vinha ansiedade. E os sintomas que eu sentia era aquela falta de ar, parecendo que você vai morrer mesmo. Uma dor no peito muito forte. Aquelas agonias. E às vezes eu olhava pro lado e pro outro, não tinha ninguém. E a única solução era chamar socorro a Deus. O único que sempre tá do nosso lado para nos ajudar. Então, sempre ali, buscando a Deus e adorando. Foi assim que eu consegui me livrar da depressão e da ansiedade. E a base da idade, assim, você lembra? A partir dos 17. 15, 16, 17. Passei por isso. Show de honra. Cara, eu vivi isso também há 5 anos atrás, mais ou menos. Então você era adolescente. Muito jovem. Muito jovem. E também consistiu na questão de um luto. Um luto que eu senti pelo afastamento de uma pessoa que fazia parte do meu convívio e foi tipo algo meio brusco, sabe? E pra mim foi muito difícil superar, ainda que eu tivesse convívio com a família, que eu tivesse muitas pessoas ao lado, ainda que eu tivesse a fé cristã como suporte, mas aquela ausência dentro de mim estava reverberando de um jeito que, a princípio, eu só sentia saudade. Era aquele sentimento ilusório de saudade, mas que com o passar do tempo, observando os comportamentos, eu comecei a perceber que a saudade se tornou angústia. E aquilo começou a tomar conta do ser e começou a germinar dentro de mim ao ponto de chegar a bater mesmo. E aí eu comecei a sentir sintomas físicos
das crises de ansiedade, comecei a sentir sintomas físicos da crise de depressão em si, até o ponto em que eu caí na depressão mesmo e aí eu fiquei recluso. Eu me afastei do mundo, eu me isolei do mundo, até por conta dos sintomas que a ansiedade, que a depressão ela traz, né? Isso é muito constrangedor, você tá no meio das pessoas e tá passando mal e aquela sensação de, cara, poxa, sabe, eu não tô bem, alguém não vai me olhar bem, porque eu não consigo me sentir bem. As pessoas tentando te divertir, você não consegue rir. Não vai, cara, não vai. Então isso me abateu muito e, cara, eu sofri bastante, é tanto que até hoje eu digo para as pessoas, eu tô me recuperando ainda. Eu não tô 100% recuperado, eu tô no processo de recuperação. E pra mim isso até, sabe, confronta um pouco, porque, cara, eu sou um pastor, aí as pessoas devem imaginar, mas poxa vida, um pastor com depressão, sabe, um pastor com ansiedade, julgar, né? Isso, julgam muito, criticam muito, porque muita gente critica o quê? Cara, a ansiedade e a depressão, ela é uma ausência de fé, ela é uma ausência de Deus, quando na verdade não é. Na minha concepção não é. O que eu ouvi muitos psicólogos, por sinal, que eu fui fazer tratamento é isso. Eles debatiam muito a questão da fé, da religião com a ciência. Irmão, depressão, ansiedade, eu digo por experiência própria daquilo que eu vivo. Não é ausência de Deus. Não é ausência de Deus. É ausência de algo que está dentro de você que só Deus ele pode preencher. E há uma diferença nisso. Então eu senti a falta da pessoa. Por mais que ela estivesse viva, está viva até hoje. Mas como o laço foi cortado de uma forma abrupta, eu senti muito essa ausência. E aí você vai perguntar, mas como foi que você conseguiu se reerguer, se reestruturar de novo, emocionalmente para isso? Exatamente como ela. No meu caso, eu não cantava, mas eu colocava muitos louvores dentro de casa. Todos os dias, eu de cama e o telefone do lado, e ouvindo sempre um louvor, ouvindo sempre uma pregação, ouvindo sempre uma mensagem. E a mensagem que eu ouvia e o louvor que eu ouvia começava a ressuscitar dentro de mim aquilo que eu já tinha de experiências com Deus. E aí, obviamente, o Espírito Santo começava a florar dentro do ser novamente, e isso começava a preencher. Inclusive, eu quero deixar até uma dica para quem sofre de ansiedade e depressão hoje. Não se sinta inferior por conta disso, não se sinta, sabe, oprimido por conta disso. Exponha, compartilhe com alguém, trabalhe com alguém, independente da sua crença religiosa, da sua classe social, do que você faça da vida. Procure um meio, procure um psicólogo, procure um pastor, procure um padre, seja lá quem for, mas trabalhe isso, coloque para fora, porque, Daniel, um dos fatores que eu senti dificuldade na minha vida foi exatamente isso. A parte mais difícil que eu senti foi a minha família, por ser algo novo, nós não conhecíamos acerca da ansiedade, a minha família, ela criticava muito. Ela reprovava muito o fator da ansiedade. Ela colocava que isso era uma questão de frescura. Em outras palavras, é algo besteira. E é o que acontece, sabe? E na verdade não era. Era algo que eu lutava para tentar sair, mas que era necessário um apoio. E como foi dito aqui no começo, se talvez a minha família tivesse dado um apoio, eu tivesse saído, né? Isso, tivesse saído mais fácil. Ou mais rápido. Isso, mas era o contrário. A família, ela estava oprimindo, as pessoas do meu convívio oprimiam, e aí eu tentava conversar com colegas de religião, inclusive até, e aí também a visão era a mesma. Cara, isso é frescura, levanta, toma vergonha, sabe? Isso aqui é bobagem, você consegue pensar fácil, irmão, não é? E afunda pior a pessoa, né? Aí você reforça. Isso, e às vezes tem gente que diz, mas você tem tudo, você tem casa, você tem dinheiro, aí piora a viagem da nossa vida. Adianta, sabe? Então, cara, eu sofri muito por essa questão. Sabe, a questão do preconceito mesmo, da rejeição aos sintomas e aquilo que você vivia. E o que eu consegui fazer foi isso. A minha ajuda, eu digo hoje, de 100%. Eu fui para psicólogo, eu fui para psiquiatras também, eu fiz tratamento, fiz terapia por muito tempo. Mas, cara, a minha saída foi Deus. Foi Deus. Foi Deus, irmão, não teve outra coisa. Foi me pegar na palavra de Deus. Inclusive, só para concluir, a última conversa que eu tive com um psicólogo que, por sinal, é pastor também, um amigo nosso, ele disse para mim, cara, faz o seguinte, você já tratou das questões da ciência? Eu falei, tratei, cara, da forma que era possível. Ele falou, mas tem algo que você necessita tratar. E esse aqui foi o ponto-chave que me trouxe a solução, Daniel. Pelo menos no meu caso. Ele disse, você tratou do seu corpo físico, mas trata da sua alma agora, porque eu tenho certeza que isso aqui é o que está reverberando de alguma agência que você tem na sua alma. E agora eu deixo um adendo aqui para o psicólogo. Como se tratar uma alma ferida? A ciência consegue tratar uma alma ferida? Não consegue. Olha o fight, viu? Agora é o seguinte. No estreito. Boa, um pastor e um psicólogo. Agora eu vou sair, que eu não sou mais apresentador é John. Eita!
Réplica. Quanto tempo de réplica? Brincadeira. Agora é o seguinte, quando você me pergunta sobre a alma ferida, a psique, toda a base da psicologia vem da filosofia, toda a base ali dos estudos de Aristóteles, etc., vem da psique, que significa alma, inclusive. Sim. O significado é alma, a tradução é alma, então ela se voltou na década ali de 1930, ali na década passada aí, em ficar mais científica, ficar mais racionalizada, né? Porém já foi muito mais espiritualizada, tanto que vem dessa premissa básica. O que não significa que existem vertentes. A psicologia costuma falar o seguinte: existem vários tipos de vertentes dentro da psicologia e você se adapta de acordo com a sua afinidade. Seja com terapeuta, geralmente eu falo, o que você precisa procurar é uma afinidade com o terapeuta. Não é a técnica, não é se ele é o melhor, não é se ele é o mais caro, é a afinidade. Você gosta do cara, você gosta dela, da sua terapeuta ou do seu terapeuta, fique nele. Sente confortável, né? Isso, Sente confortável, confiança, confiabilidade. Então, essa é a premissa básica para quando for procurar alguém, tá? Eu queria fazer faltou aqui a resposta do Mike, mas ele vai responder ainda. Mas eu quero saber, eu vi que a gente entrando nesses dois, né, lados, religião e ciência, eu vi que meu diretor ficou meio coçando as orelhas ali. Aí eu queria saber do Sombra, se você poderia falar um pouquinho, se dá para juntar, para curar uma pessoa de depressão, de ansiedade, juntando essas duas, ciência e religião, ou cada um no seu lado, cada um se responsabiliza pelo seu lado? Missão difícil essa, né? Mas veja bem, o ser humano é único, ele é um só, espírito, corpo, né, e alma. Então você não tem como separar. É o caso da religião e da ciência. Nós temos incompatibilidade em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito à fé, mas um obrigatoriamente tem que complementar o outro, né? Então eu acredito que os dois têm que andar juntos. Essa história que eu vejo como religiosidade, de dizer que se um pastor, um padre, qualquer religioso, né, principalmente liderança, tiver depressão, isso é falta de Deus, isso é uma ignorância sem fim, ou uma religiosidade cega. Porque o ser humano, ele tem o seu lado físico, e na qual a palavra nos mostra muito bem, Paulo fala sobre isso, a batalha que nós travamos diariamente entre o corpo e o espírito, entre a carne e o espírito. Então é necessário que a gente cuide dos dois. Assim como eu vi aí diversos depoimentos, o ser humano é multiforme. Já que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos multiformes. Então o que aconteceu com cada um de nós não significa que o outro irmão terá aquele mesmo aspecto, nem no fato da depressão, nem no fato de sair dela da mesma forma que o outro saiu, né? Perfeito. Né? Porque vai depender de gatilhos. Pera, Perfeito. Pode continuar. Então, basicamente é isso. Eu gostei muito quando o pastor ele falou, e eu ouço muito isso. Por que você está desta forma? E o crente não lembra que o próprio Davi, né, ele muitas vezes ele questionou: por que estás assim abatido, minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Nós estamos falando de um homem que a palavra diz que foi segundo o coração de Deus. Mas o momento que ele estava passando levou ele a uma angústia. Como nós temos a fé no Deus vivo, então nós temos uma facilidade maior, talvez, de sair disso, né? Inclusive ontem nós pregamos sobre dúvidas, e uma alusão bastante interessante é que apenas uma gota, eu não estou falando de 1 litro, uma gota de óleo em 25 litros de água deixa a água totalmente imprópria para o consumo. Assim é a nossa fé, nós temos fé, mas se cair um pingo de dúvida na nossa fé, termina anulando a nossa fé. Então, mas isso é porque falta Deus? Não. Nós podemos nos afastar de Deus, mas Ele garante que jamais nos deixará. Então Deus está ali a todo tempo. Precisamos apenas deste gatilho para voltar a fortalecer a nossa fé e sairmos de todo qualquer problema que for apresentado em nossas vidas. Eu creio assim. Aê! Pastor. Aqui na sua aí, viu?
Mike, agora eu quero saber, para finalizar, qual foi a idade, como foi que você fez para entrar, ou como foi que você entrou e como foi que você saiu da depressão? Depressão e ansiedade, É, os ansiedade. dois, ambos, para pegar o diagnóstico completo. Incrivelmente, impressionantemente, eu só tô aqui por isso, na verdade. É porque eu escolhi por isso, não porque eu queria me estudar, mas por uma raiva interna. Porque, vamos lá, vou explicar por uma raiva interna. Idade, tá? 13, 14, toda a adolescência, basicamente eu tive problemas. Isso aqui é inédito, ninguém sabe, só minha família sabe disso. E Exclusivo. Exclusividade, nem meu Instagram sabe, ninguém sabe disso. Eu já tive 4 vezes depressão, ansiedade, de pânico, etc. Muitas vezes mesmo, muitas vezes. De fundo do poço e pensamentos suicidas. E ter que erguer, e ter que recuperar, muitas vezes. Então eu conheço o caminho, eu costumo falar assim, a empatia já ativa, né? Naturalmente, porque eu sei o caminho. Tem cliente em mim, inclusive nem cliente sabe disso. De novo inédito, minhas clientes não vão pirar, elas não sabem disso, porque elas não conhecem esse meu lado, né? Eu tô revelando uma coisa pessoal aqui pra você. E umas dizem, Mike, às vezes você pode até não entender porque você nunca teve, mas eu tive. Aí eu só escuto e digo, pra não falar de... É tão bom tratar por um assunto que a gente já passou. É bem mais fácil, eu fala. acho que dar na pele, sentir na pele é uma experiência, né? Eu só nunca contei... Por mais que é difícil passar. Sim. Eu só nunca contei porque é técnica terapia no sentido. Eu não posso falar de mim. Perfeito. Posso, Isso. dependendo de um técnico ou outro, do modelo, posso, aquela coisa, vários modelos. Mas eu prefiro que não, naquele momento. Sim, muito bom. Tá Mas bem. e aí? Mas e aí? Então, 13, 14, 15 anos, toda adolescência, eu tive problemas psicossomáticos. O primeiro problema psicossomático era dor nos ossos. Fui diagnosticado errado por 2 médicos. Febre reumática me diagnosticaram. Isso era bezetacil. Tomei 2 em vão, já começa a raiva daí. E aí, a raiva já começa daí, já começa na dor a raiva, né? A raiva já começa daí. E outro médico, eu fui no outro médico e que não resolveu, né? Como aqui é? Diagnóstico errado. Porque o índice tal, os termos técnicos lá do médico tá baixo, não é febre reumática não. Que é uma doença física que dá uma dor nos ossos, né? E eu procurei outros profissionais e chega aos psicólogos, né? Chega o último falar que era antigamente, mais os médicos antigos, né? É problema nos nervos, né? Você criancinha no sentido de mente de criança. E quando será que é esse nervo pra eu consertar, né? Quando será que é esse nervo? Problema no nervo, não, problema psicológico, cara. Tem um problema psicológico que você precisa tratar. E aí ele disse, vai para um psicólogo, eu vou para um terapeuta, e foi um lixo. Eu acho que a parte mais angustiante, particularmente, rapidinho, eu vivi isso aqui, cara. Na parte clínica eu fiz diversos exames em todas as áreas que pudesse imaginar, e aí quando o médico chegou pra mim e falou, cara, só tem um caminho agora. Você tem que ir pro psicólogo, psicanalista, porque o problema agora é esse aqui. Não tem como. Cara, foi a maior angústia que eu senti na minha vida. Não, é angustiante. Pra mim foi a pior parte. Pra mim foi pior do que os sintomas. Olha, empatia ao Tá vivo. Pior do que os sintomas. Um abraço. Roberto Carlos. Mas e aí? Então, é realmente frustrante, compartilhando do mesmo sentimento que John aqui. É frustrante, porque não foi um. Cara, não foi um, fui pra outro. Não é que eu sou exigente, não. É porque pelo conhecimento que eu tenho, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Pelo conhecimento que eu tenho hoje, aquelas pessoas são um lixo de terapeuta. O que mais tem na rua, inclusive tem uma cliente em Brasília, tá? Eu posso revelar o nome dela, é uma cliente chamada Jana, que ela diz, Mike, eu só encontrei você, que você tá em Sergipe. Procurei todo mundo em Brasília, não encontro. Caramba. Não é egocentrismo aqui não, foi o que ela me fala, não é que eu tô falando de mim. Perfeito. Não é egocentrismo, isso aí ela falou. Eu procurei, e terapeuta lá é caro, porque lá o ponderio é muito maior. Você cobra um pouco bem mais barato e você consegue me dar um resultado bem legal, consegue me ajudar. Então, assim, é difícil. O que mais tem na rua hoje é terapeuta ruim, psicólogo ruim, tá? Isso não é porque só faculdade é ruim, as pessoas precisam se ajudar, tem que estudar extra, tem que estudar a parte. Você precisa entender o ser humano não só... Dedicação. Exato, não só como conhecimento e teoria, mas vivência até, eu costumo dizer, tem experiências. Se um psicólogo me pede um conselho de vida hoje, eu digo, tem experiências de vida. Conheça o que é um psicopata, conheça de perto. Sim.
Conheça o que é um psicopata, uma pessoa com ansiedade, veja de perto uma pessoa passando mal, vá ver um viciado, visite uma clínica, aí você vai conhecer, não é lendo o livro que você vai conhecer, não. Aí que você vai conhecer o que é a verdade, o que é uma abstinência de álcool de fato, que numa clínica só entra álcool, muitas vezes em algumas regras, porque a abstinência é maior que crack, é a pior droga do mundo. Outro programa, meu outro diretor. Então voltando aqui. Olhar que ele vai gritar desse... Mas volte a sua entrada e saída. Tá, entrada e saída. Então eu escolhi ser psicólogo, porque eu percebi a falta de suprimento no mercado, né? De suprimento no mercado. Eu escolhi porque eu queria ser bom. Não para ser o tal, mas porque eu sabia que existiam pessoas como eu, como sua situação, e eu precisava ajudar, né? Não foi para me estudar. Não, pessoas erram escolhendo isso para se estudar, foi por isso. E aí você conseguiu retomar a vida. O modo como conseguir retomar, aí fica pro outro programa. Porque são 4 vezes, né, cara? Aí é muito tipo... E cada um tem um diferencial, né? Cada entrada e saída é um fator. Cada entrada e saída é um fator diferente, é um motivo diferente. Quer dizer, a vocês que estão sendo falta da minha amiga Ingrid Souza, ela não pôde estar no programa, mas aqui a dupla, né? Dupla, fizeram a parte deles aí. Quero agradecer. Quer dizer, obrigado por sua presença. Deus abençoe muito seu ministério. Pastor John, também. Muito obrigado. Mas não precisa agradecer, não. Pai, obrigado por sua presença mesmo, viu? Deus abençoe muito. Eu quero finalizar dizendo a vocês o seguinte: na palavra de Deus diz que, lançando sobre ele, Deus, a vossa ansiedade, eu quero abrir um pouquinho, ampliar aqui, não só a ansiedade, mas a depressão, a sua situação que você esteja passando, qualquer ela que seja. Ele cuida de você, dos mínimos detalhes. Beleza? E vamos celebrar. Valeu, moçada!